Olá galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Luciano Filizola e estamos começando aqui um novo canal que é o Almanac Cultural. Sabemos que temos muitos canais no YouTube e falando sobre assuntos diversos e aí decidimos fazer um canal um pouco diferente. Tá? Me apresentando um pouco melhor, eu sou advogado, sou professor de Direito Penal, mas também sou pai do Guilherme da Isadora. Gosto de quadrinhos, filmes, séries, enfim. A proposta do canal tem um pouco a ver com isso. Nós não somos apenas a nossa profissão. Ninguém é apenas uma única coisa. Então todos nós somos muito plurais. Essa foi a ideia da gente ter criado o Almanac Cultural, no sentido de termos a oportunidade de discutirmos assuntos que gostamos. Então teremos aqui vídeos sobre filmes, sobre séries, sobre quadrinhos, sobre música, mas também podemos aproveitar a oportunidade para nos aprofundarmos e levantarmos questões. Então existem várias mídias e vários temas da cultura pop e que nós podemos aproveitar para levantar reflexões mais interessantes para o nosso dia a dia. Com isso, então, nós decidimos fazer o canal. E aí a ideia do Almanac. Então, o Almanac se refere, pelo menos se referia, a uma publicação que tratava de assuntos diversos. Então, essa é a proposta, ao tempo em que vamos tentar também levantar, às vezes, não só questões jurídicas. E também aqui a gente não está com a intenção de trazer nenhuma verdade ou apenas opiniões pessoais, mas exatamente fomentar dúvidas e reflexões, certo? Então, eu espero que vocês gostem. Bom, então, vamos à nossa dica seriadística da aula de hoje. Então, para o nosso primeiro vídeo, trouxemos uma série que já está bastante muito comentada e muito aplaudida pela crítica, que é o Mindhunter, lá do Netflix. Essa série ela vai trazer algo muito inusitado, porque ela é vendida como o primeiro departamento que vai estudar serial killers. Então a gente já imagina uma série e histórias focadas tão somente em investigação, certo? Em que os policiais da FBI vão investigar assassinatos em série. Só que a série vai muito além disso. Então, baseada no livro quase que autobiográfico de John Douglas, em que esse autor, John Douglas, ele como um agente da FBI, ele é que vai ser o responsável na década de 70 de inaugurar, de levar esse tema até o FBI, criando um departamento próprio para os estudos e investigações de serial killers. Então, esse livro, que aqui no Brasil foi lançado como o primeiro caçador de serial killers, ele vai então originar essa série que já foi renovada, já foi renovada para a segunda temporada e que é produzido por David Fincher, o grande David Fincher, que chega a dirigir 4 episódios e que é um sujeito que já tem experiência com o bordado. David Fincher foi o diretor de um dos primeiros filmes e que fez com que bombasse esse tema, que foi Seven, Os Sete Pecados Capitais. E depois ele veio a ganhar mais notoriedade com um dos meus filmes preferidos, que é Clube da Luta, ambos com Brad Pitt. Então David Fincher, e depois vamos ter, obviamente, algum vídeo sobre esses filmes que são fenomenais. Então David Fincher e junto com Charlize Theron, ambos vão produzir essa série. E aí qual é o grande diferencial? Em Mindhunter, pelo menos os primeiros episódios, no caso, o autor, o policial, ele vai estar muito mais preocupado em oxigenar a mente, a forma de se investigar que era utilizado pelo FBI. Então é exatamente a construção de uma metodologia, tá? E trazer para a instituição acadêmicos, estudos da área da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, para se tentar entender a mente desses psicopatas. E isso vai começar inclusive com entrevistas. Então vai ser o primeiro a ir em cadeias, pegar serial killers
já condenados e entrevistá-los para tentar identificar padrões, identificar o que passa pela cabeça dessas pessoas. E isso acaba rendendo algo que vai muito além da mera investigação. Em alguns momentos, é claro que eles vão tentar colocar em prática tudo aquilo que eles vêm estudando. Então existem ali investigações, assim como no livro também conta, em que eles usam um método desenvolvido para identificar e prender outros psicopatas. Então a série ela tem vários pontos e que inclusive é discutido na academia. Então há a citação de Durkheim, há a citação do positivismo lombrosiano, e por isso acaba fomentando, né, uma reflexão que vai muito além da mera análise, da mera maratona de um seriado sobre serial killers. Que é o seguinte, tá? Lá nos Estados Unidos, sabemos que tem vários casos, várias situações, né, que acaba gerando um problema maior para a instituição policial, porque o psicopata, o serial killer, é diferente de alguém que rouba para matar ou mata em razão de um determinado delito. Ele escolhe vítimas, às vezes aleatórias, certo? Muitas das vezes desconhecidas, e mata pelo prazer de matar. Então a definição de psicopatia e até do sociopata, ela é muito questionada e é muito pantanosa. Eu tenho um certo cuidado com a área psi, pelo menos quando se insere dentro de uma política criminal, e aí essa área psi, né, estamos falando da psicologia, psiquiatria e psicanálise, porque o estudo da mente humana é relativamente novo, e se eu passo, né, para realizar esses estudos através da análise comportamental, isso é muito subjetivo, muito complicado. Então, até na diferenciação entre psicopata e sociopata, existe uma grande divergência por parte da doutrina psiquiátrica dentro da psicologia. De uma forma ou de outra, são distúrbios comportamentais, certo? Em que o psicopata, ele não tem exatamente o sentimento de culpa. Então, geralmente, são pessoas que não convivem muito bem, embora, pelo menos, o psicopata consiga ocultar ali essa a sua peculiaridade, a sua veia, né, que pode levá-lo à prática de ilícitos, porque ele não tem o freio inibidor da moral, ele não tem arrependimento daquilo que faz. Mas a identificação disso é muito complicada. Então, através da análise comportamental, isso pode gerar um grande risco. Então, como avaliar e definir se alguém é psicopata ou não? E na série isso fica muito claro. No episódio 8, e aí sem dar spoilers, quando o policial ele fica ali aturdido com a denúncia de um diretor de uma escola que levava crianças para a sua sala e tirava o sapato delas, fazia cosquinha no pé dela e depois dava algumas moedinhas. E é isso, né, de forma corriqueira. E claro que os policiais, até os pais sabiam, já tinham pedido para ele parar e ele se negava. O policial que estava investigando verifica que, na verdade, isso poderia configurar já algum traço, né, que geraria um risco para as crianças. Isso já seria um sintoma de uma pedofilia. Ou não? Ele poderia, então, intervir, prender, sancioná-lo ou exigir que ele parasse, né, de fazer isso. É importante lembrar que, segundo a Constituição, tudo é lícito, tudo é permitido, salvo que é expressamente proibido. Tal comportamento pode ser um sintoma, pode ser algo que gera um mal-estar, certo? Em razão da intimidade, privacidade e até mesmo, né, com relação aos pais. Sim, mas caberia à instituição policial intervir num caso desse? Então é muito, muito complicado. No direito penal a gente trabalha nessa distinção entre o ser, entre o julgamento daquilo que o sujeito é e o julgamento por aquilo que ele fez. Então, dentro de um modelo democrático, deve-se julgar o sujeito pelo que ele faz e não por aquilo que ele é. E é por isso que esse estudo psicanalítico, embora o estudo psicopata tenha, né, o seu fascínio, mas é muito arriscado nós levarmos isso para uma política criminal, exatamente por permitir uma intervenção punitiva sobre alguém baseado num diagnóstico que, sem dúvida nenhuma, é muito subjetivo. Certo? Então, por isso que muitos falam, então no caso da prática de um crime, você pode alegar insanidade. Não é uma boa,
Então a própria legislação, nosso Código Penal, diz que a medida de segurança que é aplicado ao inimputável, ao incapaz, é por prazo indeterminado, mas o que, por sua vez, já gerava um grande problema, certo? Por quê? Porque a Constituição proíbe a prisão perpétua. Por outro lado, então, o STF veio e falou, não, temos que ter um limite, que seria de 30 anos. Mas veio o STJ, através de uma súmula, e já definiu que não. Então, o prazo máximo de uma medida de segurança da internação de um incapaz tem que ser pelo máximo da pena previsto ali no tipo penal do crime que ele praticou, ok? Aí falou, mas espera aí, mas e se o cara ele continua maluco? Ele termina ali o tempo dele e ele continua doido. Então deve-se interditá-lo, certo? E mandá-lo para um hospital psiquiátrico. Então ele deixa de ser um problema criminal e passa a ser um problema de saúde pública. Mas dentro do que se estuda ali no Mindhunter, também não é o caso, porque a psicopatia não é considerada uma causa de inimputabilidade. Não torna o sujeito incapaz. Não. Então é o que a gente chama de semi-imputável, ele é o fronteiriço. Na maioria das vezes ele tem a capacidade de entender que aquilo que ele está fazendo é ilícito e por isso ele responde criminalmente. Caso o juiz entenda ser importante ali a sua transferência para um hospital psiquiátrico, aí tudo bem, certo? Mas aí é um outro ponto. Então, via de regra, de fato, o psicopata ele vai responder criminalmente, certo? Mas sempre com cuidado, com uma avaliação e sabendo que a pena, enquanto ferramenta intimidadora ou ressocializadora, vai surtir pouco efeito, mas ela deve ser aplicada conforme a previsão da lei, ok? Então, essa discussão ela é muito interessante e é verificada na literatura. Então, quando falamos do Estrangeiro, de Albert Camus, né, então sem também dar muito spoiler, então é um sujeito que ele, em um determinado momento, uma circunstância, ele mata alguém. Mas no final das contas, no julgamento dele, acaba se dando muito maior visibilidade o fato dele não ter chorado no enterro da mãe do que o fato dele ter matado alguém. O fato de alguém não chorar na mãe mostra uma personalidade, certo, totalmente desumana e tal. Então ele está sendo julgado por aquilo que ele é, está sendo julgado por questões outras que nada teria a ver. Com isso, então, exatamente para que tenhamos, né, um certo receio e cautela nessas análises subjetivas, ficamos então com a principal dica literária da aula de hoje, que é O Alienista, sim, de Machado de Assis, sempre o clássico e sempre fundamental. Machado de Assis é fundamental para a gente entender o Brasil e principalmente o Rio de Janeiro no século XIX. Às vezes a gente vai estudar no colégio e entende, acha muito chato, mas chega um determinado momento de maturidade que ele é fundamental. E aí estamos falando do alienista, em que eu vou ter um alienista, que no caso é o psiquiatra, o psicólogo, em que ele começa, ele cria, ele constrói um hospício, um manicômio, e ele começa a identificar disfunções comportamentais, identificando problemas mentais nas pessoas em razão de comportamentos que se destoam da chamada normalidade. Ele começa a propor tratamentos e até internações, até um determinado momento que ele vê que, dentro dos critérios que ele desenvolveu, era para estar todo mundo preso, e só ele estaria solto. E então ele vê que tem alguma coisa errada nesse critério, porque olhando de perto ninguém é normal. Ninguém é completamente normal. Todo mundo, dentro ali da sua privacidade, ou até mesmo em público, exterioriza comportamentos que não estariam inseridos dentro de uma normalidade. Então, existem pessoas que têm maior dificuldade em exteriorizar os seus sentimentos e que não sente culpa, remorso ou pena de determinadas pessoas, como, por exemplo, os dentistas. Vamos combinar. Um sujeito que decide ser dentista, ele não tem pena dos outros, não. E satisfaz o sofrimento do outro. Então, a gente não pode julgar e dizer que os dentistas são psicopatas. É claro que não. É uma classe diferente. Mas então temos que ter muito cuidado com esses conceitos fechados. E o cuidado para não, digamos, generalizar, certo, esses estereótipos. Ok? Então, veja Mindhunter, como eu falei, já é tão bom que antes do lançamento da primeira temporada já foi realizado o contrato, né, já foi aceita a segunda temporada, e é um grande diferencial dentro do que temos nos dias de hoje, principalmente com relação a esse tema,
que é a psicopatia e a ação de serial killers e a atuação da polícia norte-americana sobre esse tipo de delito. Espero que vocês tenham gostado. Esse então é o nosso almanaque cultural. Meu nome é Luciano Filizola. E aí, então deixa o seu like aí, se inscreve para a gente começar a bombar. Divulguem entre os amigos se vocês gostaram, assim como diz no chat, se não gostaram, indique os inimigos. Se você não gostou também muito, deixa o like, é de graça, não custa nada, dá uma moral aí. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção e aí até o próximo vídeo. Abraço. Você falou aula, isso é um vídeo. Sério? Ah, droga. Mania de professor.